dragão na minha garagem. Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Mostre-me, você diz. Eu o levo até a minha garagem. Você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tinta vazias, um velho triciclo, mas nada de dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Oh, está ali, respondo, acenando vagamente. Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu. Mas esse dragão flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia. Mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia. Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo teste físico que você propõe como uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico, um dragão inexistente? Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes à refutação não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que estou pedindo a você tão somente que, em face da ausência de evidências, acredite na minha palavra. Esse vídeo é um trecho do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, um livro muito bom e eu amei essa parte. E já responde aqui, ó, a pergunta do Bruno. É interessante que a ciência não consegue provar que Deus não existe. É algo para se pensar. Pois é, e muitas pessoas têm esse tipo de questionamento. Então, esse vídeo aí eu acho que conseguiu passar a mensagem, né, gente? Mas eu vou aqui também reagir a alguns vídeos do Neuromágico. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, tá chegando hoje, chega aí no canal, olha os outros vídeos, se tu curtir, te inscreve aqui. Eu comecei a me questionar a respeito dos espíritos, das coisas sobrenaturais, e achei um vídeo, foi aí que eu conheci o Daniel Gontijo e o Nicolas do canal Neuromágico. Não gostei do Nicolas, ele é um pouco debochado, e quando a gente ouve alguém falar da nossa crença fazendo piada, a gente fica com raiva. Eu sei, eu entendo, né? Não tinha gostado aí dele de primeira, mas ainda dei uma assistida depois no canal dele. E o Daniel Gontijo, eu me identifiquei de cara, porque ele tem um jeito muito... como que eu vou falar a palavra? Ele é querido na forma de falar, sabe? Com muito respeito e tudo mais. Entendo também o lado do Nicolas, por ele ser um cético, um ateu por muitos anos, já deve estar de saco cheio, né? Umas perguntas que hoje as pessoas estão fazendo, ele já respondeu muitas e muitas vezes, e daí acaba sendo um pouco chato e estressante, com certeza deve ser, né? Mas o jeito do Daniel Gontijo realmente me conquistou, gente. Eu assisti muitos vídeos dele. Faz tempo que eu não assisto, mas eu já assisti tantos. Agora eu até acho que eu vou pegar um trecho de um vídeo dele e vou trazer aqui para fazer um react com vocês no próximo vídeo. Vou ver se eu acho esse tal vídeo aí curtinho para trazer aqui para vocês. Então vamos lá para o primeiro vídeo. Exorcismo. Aí uma coisa que eu sempre acreditei, gente. E eu tinha muito medo. Então, vamos lá. Número 4. Lesões cerebrais. Antônio Damasio
e V.S. Ramachandran descrevem diversas condições clínicas envolvendo lesões cerebrais de consciência. Entre elas estão o mutismo acinético, que é quando o estado de vigília parece intacto, mas o corpo não se comunica com o ambiente externo. Tem também os automatismos epiléticos, episódios de ausência de consciência enquanto o indivíduo se mantém realizando tarefas de forma automática. Epilepsia. Eu sempre ouvi que epilepsia acontecia porque as pessoas tinham como se fossem incorporadas, era alguma coisa espiritual. Eu sempre ouvi isso. E a minha mãe sempre teve essa doença desde os seus 20 e poucos anos. E a minha filha também desenvolveu essa doença. Se tu aí já me segue, tu viu, né, que eu comentei aqui com vocês que tinha acontecido isso. O caso dela até não é tão grave, porque ela não vai precisar tomar remédio a vida toda, né? Mas, assim, ó, eu sempre ouvi falar sobre isso, essas crises de ausência, né? Que a pessoa também, minha mãe tem essas assim também. As pessoas atribuem isso a algo espiritual. Gente, autismo, tem gente, pastor aí falando que autismo é coisa do capeta, sei lá, umas bobagens aí. É de indignar, né? Em pleno século XXI, 2024 ainda, uma doença é tratada dessa forma. Então vocês vejam como o ser humano pode ser tosco, gente. Nos dois casos, o estado de vigília se mantém, mas a autoconsciência não. Tem também a anosognosia, que é o paciente com parte do corpo paralisado, porém não consegue reconhecer a própria paralisia. Tem a prosopagnosia. Tem também a paralisia do sono, né? Também muitas pessoas falam que, muitas não, todos os espiritualistas falam que aquilo ali é espiritual. E ele desperta numa catalepsia projetiva, uma paralisia do sono, que não é o que causa a saída do corpo, é um fenômeno anímico, biológico, um estado alterado de consciência durante o sono. A pessoa desperta e não consegue se mexer. Tá, vocês já estudam o assunto, já sabem as respostas para isso, embora um monte de gente tenha me dizer que isso é ilusão, ou de que a paralisia é uma coisa produzida pelo cérebro. Nada, vocês podem simplesmente confirmar. Todos vocês que já tiveram paralisia sabem do que eu tô falando, a sensação é marcante, não é ilusão coisa nenhuma, você tá ciente de uma situação e tá tentando aprender como lidar com ela. Então, através da catalepsia astral ou projetiva, você pode usar essa condição para se soltar e ir para fora do corpo. Ou seja, a paralisia não causa a saída, porque se você acordar paralisado e não fizer nada, vai ficar paralisado ali, ou volta para vigília ou cai no sono. O que eu estou dizendo é que se pode usar esta condição alternativa para induzir mentalmente uma experiência fora do corpo. Paciente que não reconhece rostos. E no caso, os problemas não são as vias que identificam as faces, e sim a conexão emocional com rostos conhecidos. E tem o inverso disso, que é a síndrome de Capgras, onde o paciente reconhece um familiar, mas acredita que esse foi substituído por um sósia. E tem a assomatognosia, que acontece quando o paciente tem episódios epiléticos onde deixam de sentir que tem um corpo, dando a nítida sensação, por exemplo, que você morreu, que você virou um espírito. Segundo Alexandre Moreira Almeida, coordenador de pesquisa em espiritualidade e saúde mental da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, ouvir vozes também pode estar associado a alguma doença, como esquizofrenia ou uma depressão severa. Em alguns casos, esquizofrenia, eu tinha um primo com esquizofrenia, infelizmente ele faleceu recentemente, e assim, a minha tia também era bem abilolada, sabe, e eu por um bom tempo acreditei que muito daquilo não era só da doença. Não negava a doença, mas acreditava sim que existia esse mundo espiritual e que ele se conectava com as pessoas, e as pessoas, e ele via, ou a minha tia via, ou eu via, né, eu vi, aconteceu várias coisas sobrenaturais. Hoje eu consigo ver muito mais de uma forma cética. E o que é incrível é que eu nunca mais vi mais nada desde que eu perdi a minha fé em Deus, em espírito e tudo mais. Eu nunca mais vi mais nada. Essa voz pode ter algum elemento familiar, ou seja, ele pode ouvir a voz de algum parente, inclusive algum parente que já morreu. Não à toa, na antiguidade, a esquizofrenia não era tratada como uma doença mental, e sim como uma doença espiritual. E não tem como não associar esses exemplos com possessão demoníaca, que hoje já é tratada mais no âmbito da psiquiatria. Tem até um CID, né? CID-10, transtorno de trânsito
transe e possessão, mas é claro que exorcismos Não, a psiquiatria ainda é um tabu. Tem gente que acha que tem gente Que acha que no psicólogo é coisa pra louco. Olha o tamanho da imbecilidade, gente. Olha. continuam acontecendo. Em 1991, a ABC exibiu um exorcismo ao vivo e com todo aquele sensacionalismo que é típico dos programas de televisão, os apresentadores tentavam convencer de que aquilo que nós estávamos vendo era um exorcismo. Quando para o espectador mais cético era nítido que a moça que estava sendo exorcizada sofria de algum transtorno psiquiátrico. Depois de um tempo, ela cansou, ela parou de se debater e o exorcista alegou que tinha conseguido exorcizá-la. Dava a impressão que ela apenas estava mais cansada. E, infelizmente, todos os anos acontecem mortes por exorcismo. Vou deixar a pesquisa aqui na descrição. As vítimas são espancadas. Falando em descrição, os vídeos dele, todos esses que eu vou assistir aqui com vocês, vão estar na descrição. Inscrevam-se lá e tem muito vídeo, gente, muito vídeo bom. E sufocadas. E é claro que também existem as vítimas que sobrevivem, mas sofrem com severos danos psicológicos. Pareidolia. Agora vamos falar sobre isso. Gente, eu até postei um vídeo aqui esses dias, né? Coloca aí, editor, que sou eu no caso. Uma pessoa tomando uma cerveja, né? No céu. E, gente, nem no meu maior auge de credulidade eu acreditei nessas coisas. Sei lá, ver o rosto de Jesus, ver um anjo. Gente, que loucura. Mas tem gente que acredita nisso. Planta abobrinha. Explicação 7. Pareidolia. Pareidolia é um fenômeno no qual as pessoas reconhecem padrões ou fazem conexões de dados aleatórios com imagens ou objetos. Uma outra maneira de definir é que pareidolia é a ativação da memória através do sentido. O tipo de pareidolia mais comum é a pareidolia facial. Vejam alguns exemplos. O que acontece é que o nosso cérebro evoluiu para identificar rostos. A consequência disso é que nós continuamos procurando esses padrões mesmo quando não olhamos para um rosto. Testes feitos mostram que recém-nascidos passam mais tempo olhando para padrões com pontos e traços que se aproximam à imagem de 2 olhos e uma boca do que padrões sem aparência de um rosto. E não é preciso muito estímulo visual para enxergarmos um rosto, tá? Um borrão onde deveria ser o olho e outro onde deveria ser a boca já é o suficiente para a gente ver um rosto onde não tem. Vejam mais alguns exemplos. Agora, o mais impressionante, isso não acontece só com humanos. Um estudo de 2017 mostrou que ovelhas têm a habilidade de reconhecer rostos humanos familiares. Pesquisadores da Universidade de Cambridge conseguiram treinar animais para identificar os atores Jake Gyllenhaal, Emma Watson, o ex-presidente Barack Obama e a jornalista da BBC Fiona Bruce. E o que acontece é que, segundo o pesquisador Péricles Maranhão Filho, pessoas religiosas têm mais propensão a viver a pareidolia. E isso dá origem a um tipo muito específico de pareidolia, a pareidolia religiosa, que é o famoso ver Jesus na torrada, ou na meia, ou no cocô do pombo. Vejam alguns exemplos. Embora o mais comum seja que a visão ative algo na memória que gere a pareidolia, ela também pode acontecer com outros sentidos. Tem um caso em que um perito particular, que é especialista em investigar casos conjugais, foi contratado por um homem que acreditava
que a esposa o estava traindo. E por que ele achava isso? Porque, segundo ele, a esposa falava o nome dos amantes durante o banho. O que acontece é que esse pesquisador escondeu um gravador no banheiro e, na real, ela não falava nada. Segundo ele, a acústica e os ruídos locais interferiam e atrapalhavam a percepção dele do som. Nem preciso dizer como esses casos podem ser interpretados como fenômenos sobrenaturais. Gente, muitas vezes eu lembro de já ter ouvido uma amiga minha chamando o nosso nome na frente de uma casa onde a senhora tinha falecido. Jogo do copo a gente fez, aconteceu umas coisas lá com a minha Dinda, entre outras coisas aconteceram com ela. Eu e a minha prima, a gente via homens assim, sabe? Mas assim, a criança imagina muita coisa, a gente cria muita coisa, né? E ainda mais a gente que viveu numa família muito crente, que acreditava em espíritos, que contava histórias, que falava coisas. Então, gente, é óbvio que isso vai acontecer. Eu tava vendo esses dias um vídeo ali, e o pessoal, eles não eram indígenas, mas eram assim, tipo indígenas, eu não vou lembrar o nome agora. Gente, eles falando que ouviam barulhos, comunicação de espíritos, mas isso tudo é ignorância, tudo são pessoas que dão sentido em coisas sobrenaturais, mas tudo tem algo científico por trás. Se tu não sabe explicar agora, no momento, tu vai saber futuramente. Eu não acredito em espíritos, não acredito em Deus, não acredito em nada dessas crendices aí. Gente, ele tem também vídeos falando sobre hipnose. Tem um aqui bem legal que eu vou deixar o link aqui na descrição, não vou reagir ele também, mas vou deixar o link aqui na descrição. Então, muitas coisas. Na verdade, esse aqui ele vai falar mais sobre física do que hipnose, mas tem essa questão também da hipnose. Vocês já viram os pastores que mandam fazer assim e a pessoa não consegue soltar, né? Ou a pessoa cai no chão. Eu teve uma vez que eu vi lá no Conexão Repórter um pastor bem famoso que ele ia nos presídios e derrubava as pessoas, gente. O negócio é doido, sabe? Eu acreditava realmente que aquilo era algo sobrenatural, algo de Deus. Pois é, eu acreditava. Então imagina quantas pessoas são enganadas com esse tipo de coisa. Tanto na mediunidade, pra te ser médium, o que eles ensinam é: todo mundo pode ser médium, só tem que aprender, né? Então há uma certa técnica para te ser médium. Só queria trazer aqui para vocês algumas explicações para essas coisas sobrenaturais. E aí, me digam o que vocês acharam desse vídeo, quais as coisas que vocês acreditaram que vocês hoje olham para trás e pensam: como eu pude ser tão bom? Me conta aqui que eu quero saber. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.